Boa tarde a todos. Inicialmente eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu prezo muito oportunidades de estar em contato com quem está lidando diretamente, ou seja, de uma forma mais aplicada com a questão da alfabetização, que é uma das coisas que eu atualmente estudo e sobre a qual faço pesquisa. As minhas pesquisas, eu quero dizer que não são de ficar sentada numa escrivaninha dentro de um edifício sem saber o que está acontecendo nas escolas. Muito pelo contrário, de diferentes formas, eu tento estar sempre em contato. Então, eu vou fazer algumas colocações e espero que a gente possa conversar depois, né, e estar trocando alguma coisa, porque a nossa preocupação, realmente, a gente tem esse título de neurociências e alfabetização, um pouco vejam, a minha história é de ter feito escola normal, trabalhado em diferentes níveis de ensino, fiz a pedagogia, depois eu fiz psicologia, aí fui até o doutorado e sempre usei a psicologia na educação, para a educação, com a educação. Então eu fiquei sempre assim nessa inter-relação de psicologia e educação, porque educação é mexer com a mente dos outros mesmo, né? Quando a gente educa, a gente tem que estar preocupado com aprendizagem, com desenvolvimento, com ensino. E a psicologia faz o quê? A psicologia é uma ciência, é uma disciplina. A psicologia estuda o quê? O que nós pensamos, desejamos, sentimos, falamos. The recording could not be started. Esses todos que têm uma origem mental, portanto, uma origem no nosso cérebro. Claro que nós nos humanizamos na interação social, mas é o nosso cérebro, que é o cérebro da espécie humana, que hoje está sendo melhor conhecido devido aos recursos que, entre outras coisas, que a neurociência nos fornece. Então, eu não sou neurocientista, longe disso, não faço pesquisa em neurociências, mas eu diria que eu uso o conhecimento das neurociências, mais especificamente para quê? Para falar da alfabetização. E é disso que nós vamos tratar agora, né? Eu costumo começar assim. Por que tantas crianças brasileiras vão à escola e não aprendem a ler? Não sei se todo mundo concorda comigo, mas eu fico muito aflita com tanta criança indo para a escola e não aprendendo a ler. As avaliações amplas que nós temos colocam até 50%. Como é possível 50% de crianças estarem frequentando a escola e não aprendem a ler e escrever? Mas é tão difícil assim aprender a ler e escrever? Eu costumo dizer que é o que a gente sabe, as pesquisas mostram, quem consegue falar, consegue aprender a ler e escrever. Todos podem aprender se nós ensinamos bem, se nós sabemos como ensinar, se nós ensinamos de uma forma adequada. Não há nas nossas crianças nenhuma incapacidade de aprender a ler e escrever. Eu acho que é mais do que hora de a gente estar analisando assim, o que está acontecendo. Quando me dizem que tem uma criança que já saiu do ciclo da alfabetização, está no 4º ano, 5º ano, 6º ano, 7º ano, não consegue ler, não consegue escrever, eu costumo dizer assim, o que acontece com essa criança? Tem uma deficiência mental profunda? Aí as pessoas me dizem assim, não, é uma criança viva, inteligente, ela conversa, ela se localiza, E eu digo, por que ela não está aprendendo a ler e escrever? Então, eu acho que isso aqui é uma grande angústia no Brasil e não se sabe por quê, e é sobre isso que nós vamos refletir um pouquinho. Quanto à importância de aprender a ler e escrever, eu acredito que nós não temos nenhuma dúvida, né? No mundo hoje,
qualquer sociedade razoavelmente organizada trabalha com sistemas de escrita. Não dá para viver no século XXI como cidadão participante sem domínio da linguagem escrita. Não tem como conhecer os nossos direitos e nem tampouco deveres sem ler e escrever. Nossos direitos e deveres estão expressos em uma Constituição. A gente precisa de dominar a linguagem escrita para tudo que a gente faz. Além do que, como já se sabe bastante hoje, eu acho que a Alessandra vai até falar um pouquinho mais disso, o aprender a ler e escrever muda o nosso modo de funcionar, de pensar, muda a nossa linguagem e muda as habilidades das quais nós precisamos para poder nos localizar na sociedade, enfim, para todo tipo de comportamento que ao longo da vida a gente precisa para viver bem e viver bem em sociedade. Atualmente, há uma área de conhecimento que vem sendo designada ciência da leitura. Ela começou há uns 40 anos, mais ou menos, ela acompanhou os avanços das neurociências e nós temos também a linguística cognitiva, que tem um papel muito importante nessa ciência da leitura. O que é uma ciência da leitura? É a ciência que trata de produzir conhecimento a respeito de como se aprende a ler e a escrever. Eu coloquei aqui duas referências, só que eu acho que são duas referências bem interessantes para captar o que é essa ciência da leitura, né? Um deles é porque estão traduzidos em português. A ciência da leitura e o livro do Deane, Os Neurônios da Leitura, que também estão em português. E nós temos vários livros em português, que é só perguntar para o Google, ele vai dizer o que a gente tem como literatura, e como literatura para os dias de hoje, gente, para 2018. Eu estava comentando um momento atrás sobre alguns textos que eu leio, que o pessoal começa a fazer a história da alfabetização e vem diferentes tipos de método, como foi a alfabetização e tal, só que não chega no século XXI. Não chegam em 2018. A psicologia cognitiva da leitura chega, sim, em 2018 e propõe princípios dos quais decorrem práticas a respeito de que modo de ensinar parece ser mais eficiente. Não é nem um dogma de fé, não é nem uma coisa única, isolada, para dizer só fazendo assim as pessoas aprendem. Mas são sim orientações que tratam da probabilidade maior de obter melhores resultados se a gente seguir nessa direção, que é o que a ciência da leitura está nos apontando. Eu vou começar dizendo assim, olha, eu queria que a gente pensasse um pouco o que é que a gente faz quando a gente lê e quando a gente escreve. Toda escrita opera representando sons e significações. Por quê? Porque há várias formas de escrita. Só que a humanidade tem vários milhares de anos, mas a escrita é bem novinha. As primeiras escritas não têm mais do que 30 mil anos, primeiras escritas essas de desenho, pictóricas, né? Então, são novas. A escrita alfabética é a mais nova de todas, que não tem mais do que 5 mil anos, 4 mil anos, 5 mil anos, que nós utilizamos. Então, as escritas todas, desde que foram inventadas, elas tiveram como finalidade grafar o que a gente fala. A escrita surgiu para quê? Para deixar as coisas registradas.
O filhinho de uma colega minha, que estava aprendendo a ler e escrever, ele estava fazendo um esforço para escrever, ela disse assim, o que você está escrevendo? Ele falou, eu estou escrevendo para você não esquecer do meu presente amanhã. Aí ela disse assim, mas por que você não fala então? Você está fazendo esse esforço aí para escrever, né? Por que você não fala isso? Ele disse assim, não, é porque quando eu escrevo, eu guardo o meu pensamento. A escrita registra. A fala, ela é usada no momento presente, em que às vezes com o interlocutor que está presente. A escrita faz história. A escrita é considerada por muitos, e vale a pena pensar nisso, como uma das maiores invenções da humanidade. Talvez a maior invenção da humanidade, que é a escrita que permitiu a história. Antes da escrita, nós não tínhamos registro histórico. Permitiu a ciência, não dá para fazer ciência sem registro. E nós registramos sons da fala com significações, obviamente, porque nós falamos com significações, a não ser que alguém tenha surto, a gente só fala coisa que tem significado. Agora, a gente pode escrever coisas sem significado, sim. E a gente também pode ler sem entender, e é disso que nós vamos falar mais um pouquinho daqui a pouco. Então, se trata de grafar sons e significações. Nós aprendemos a escrever aprendendo os caracteres dos quais nós necessitamos escrever. Como é que nós vamos escrever se nós não conhecemos os caracteres? Que caracteres vários, desde os pictóricos, os desenhos. Esses caracteres de hieróglifos eram bem complicados. Outros, também muito complicados, que usam escritas ideográficas. Mas sempre a gente tem que aprender os caracteres para poder escrever, para poder ler. Então, quando a gente fala ensinar a linguagem escrita, é ensinar qualquer linguagem escrita, de acordo? Posso estar ensinando a escrever em chinês, em árabe, com outros caracteres. Eu posso usar a escrita maia, eu posso usar a escrita hierográfica, ou eu posso usar essa coisa tão facinha, gente. Se a gente pensar, o alfabeto nosso só tem 26 sinais. Não é muito, não. Criança chinesa tem que decorar milhares de sinais. Nós só temos 26. E são letras. São letras. Vejam que nesse slide aqui eu coloquei letras e palavras. Aqui tem uma flor, está escrito flor. Uma xícara, está escrito xícara. Por que eu posso ler? Porque eu conheço esse sinalzinho aqui. O alfabeto é o nosso amigo. As letras são os nossos amiguinhos. E é isso que a criança tem que aprender. Sem eles, ela não vai dar conta de aprender a ler e a escrever. Então, às vezes a gente fica assim falando mal do alfabeto, das letras. Não, trata como amiguinhos, são meus amigos. E a criança vai aprender que o M serve para escrever palavras que começam com esse som. Menino, Maria, movimento. Ela precisa desta letra e não tem opção, tem que ser essa mesmo. E se ela quiser escrever sapo, ela precisa desta letra. Se ela quiser escrever, sei lá, vaca, ela precisa dessa letra, que é o V. Nós temos que aprender as letras. Sem letras, não há rumo do sistema alfabético. Então, ó, quantas letrinhas aqui, ó, que pouquinho, só isso. Só isso. Quando a gente diz para as crianças, ó,
Vocês têm que aprender essas aqui, com essa, você pode escrever tudo isso aqui, ó. A gente mostra o texto, o livro, a revista, a história, e fala, tá vendo? Ó, eu estou lendo essa história para você. Você vai aprender a ler sozinho. Mas em tudo isso aqui que você está vendo, tudo isso está escrito usando esses sinais aqui, ó. E aí a gente tem que usar as diferentes formas de representar a letra que tem identidade. Seja maiúscula, minúscula, manuscrita. A letra, ela tem identidade. E quem está aprendendo a ler e escrever não confunde. Isso está mais do que comprovado nas pesquisas. A gente consegue aprender o A com os diferentes desenhos, em maiúsculo, em minúsculo, em cursiva. Então, letras são o quê? São o quê? Representação do som. Letras representam sons. Todas essas letras representam sons. Vogais, que são mais simples, por isso é mais fácil começar com as vogais. O, I, U, O, E, I, A, U. A gente faz jogos, brincadeiras, e a criança gosta muito de fazer isso e gosta de combinar com consoantes para poder representar graficamente o que ela fala. Ela usa para representar a fala. Então, uma letra é uma letra porque representa um grafema em um sistema alfabético de escrita. Então, ela tem um correspondente fonético. A letra é o único sinal gráfico, o único símbolo que representa som. Há muitos outros símbolos e a gente se depara com eles muitas vezes. Eu coloquei aqui alguns exemplos para dizer assim, esses símbolos têm um nome. Um sinal de mais, um sinal de menos, algarismo, sinal ali de dinheiro, o arroba do correio eletrônico, a porcentagem. Eles representam alguma coisa, eles têm nome, mas eles não representam sons. Essa é a peculiaridade da letra. É isso que a criança tem que entender. Se ela quiser usar sapo, é assim que ela vai escrever. Se ela quiser escrever batata, é assim que ela vai escrever. Se ela quiser escrever Roberto, o nome dela, Maria, Terezinha, ela tem que sentir o som, tomar conhecimento do som para tornar-se capaz de relacionar o som com a representação do som, que são as letras, e não dá para fazer isso se ela não memorizar as letras, e isso é muito difícil. Então a gente tem que treinar. Tem que memorizar as letras, mas memorizar como? Usando o recurso da significação das palavras. E as palavras formam frases, as frases formam textos. A gente trabalha o texto contando história, lendo história, mostrando conjunto. Porém, discriminar as letras é bem difícil. O B tem a barriga para cá, o D tem a barriga para cá, um tem a varinha aqui para cima, o outro para baixo. Isso é muito difícil. Então, exige treino, memória e exige que a gente grafe e vá combinando de acordo com as regras do sistema alfabético. Então, nós dispomos de um sistema alfabético para ler e para escrever, e esse sistema funciona, opera, se executa de acordo com o princípio alfabético. Uma definiçãozinha possível, o que é esse princípio alfabético? É o conhecimento que pode ser usado
utilizável do fato de que algumas formas gráficas, as letras, representam segmentos fonêmicos da fala, de tal forma que quando um determinado fonema ocorre, ele pode ser representado por uma ou mais de uma letra. Portanto, a nossa fala, ela tem os menores sons dificilmente identificáveis, que são os fonemas. Mas quando a gente junta os sons, nós temos sílabas e nós temos palavras. E é aí que está o significado. Palavras com significado são palavras que fazem parte do nosso vocabulário. Então, na fala, na conversa, é que a gente vai desenvolvendo na criança essa consciência, que é o que a literatura hoje designa como metalinguagem, reflexão sobre a linguagem, consciência da linguagem, com as suas diferentes habilidades, e a gente costuma começar pela consciência fonológica, que é a consciência do som das palavras que nós utilizamos quando falamos. Portanto, toda a literatura atual na ciência da leitura é unânime em afirmar a importância de conhecer as letras, conhecer que letras representam sons, formam palavras, as palavras podem ser repartidas em pedaços, que são as emissões de voz que a gente usa quando pronuncia uma palavra, e é assim que a gente escreve. Seria impossível aprender a escrever aprendendo a escrever uma frase. A gente vai sempre de unidades menores para maiores. Ninguém aprende a dirigir carro sendo jogado lá no centro do trânsito da cidade. A gente tem que aprender as partes, manejar as partes. Isto sempre conversando com a finalidade, o que é escrita, o ambiente alfabetizador, obviamente. A gente tem sim que criar um ambiente de valorização da linguagem escrita para a criança. Mas o nosso cérebro, ele funciona assim. Para que as crianças aprendam o sistema alfabético, é preciso ensinar relações entre fonemas e grafemas, som e representação do som. E aqui nós estamos falando do acesso à linguagem escrita. Do acesso à linguagem escrita. Eu percebo que muitas vezes as pessoas confundem o acesso ao sistema alfabético, a compreensão do sistema alfabético, o conhecimento das letras. Essa é a alfabetização inicial. Eu dizia que ensinar a linguagem escrita é um ensino para diferentes tipos de linguagem escrita. Mas nós usamos um sistema alfabético composto de 26 letras. Então, quando nós ensinamos a ler e escrever em português, nós ensinamos o sistema alfabético de escrita. Nós ensinamos a relacionar os sons da fala com as representações da fala. Onde é importante entender a significação, desenvolver a compreensão, o vocabulário, é na oralidade, naquilo que a gente fala, porque nós não falamos coisas que não têm sentido. Nós falamos com sentido. Então, aquilo que nós falamos vai formando frases e vai formando uma declaração, uma história,
na nossa fala. E nós precisamos representar tudo isso usando as 26 letras das quais nós dispomos. E isso é relacionar fonema e grafema. Quando se aprende o sistema alfabético de escrita, aprende-se a relacionar o som da fala com a representação do som da fala no idioma no qual nós estamos aprendendo a ler e escrever. Os idiomas corretos. Hoje o sistema alfabético é o mais dominante. As outras escritas estão também desenvolvendo formas alfabéticas ou silábicas de representar o som, porque é o mais simples, é o mais fácil de todos. Então, nós ensinamos o sistema alfabético com as regras de combinação do português. Os de fala inglesa ensinam a usar o mesmo sistema alfabético com as regras de combinação do inglês, que são diferentes. Quem ensina em francês usa o mesmo alfabeto para representar o som das palavras em francês. E assim por diante. É nessa direção que nós... não sei se ficou claro. Veja, por exemplo, se eu costumo dar esses exemplos assim. Se eu escrever I-C-E, como é que vocês leem? I-C. É isso, não é? Mas se você for de fala em inglês, você vai aprender que não é isso, é ice. É essa relação fonema-grafema que eu estou insistindo que o nosso pessoal tem que aprender. Nossas crianças têm que aprender. Como é que eu encontro crianças, e vocês devem ter experiência disso, que passaram 3 anos na escola, ou mais, 4 anos, 5 anos, e não entenderam o princípio alfabético. Elas não compreenderam que as letras representam os sons da fala. E aí nós temos exemplos de pesquisa que essas crianças, quando passam por um programa de pesquisa, que a gente diz assim, olha, vamos dar 25 aulas, explicando isso aqui para elas. Essas crianças deslancham. Isso existe, nós estamos demonstrando isso nas nossas pesquisas. Porque elas entendem o sistema alfabético com suas regras de combinação em português. E elas entendem que elas têm que usar letras, e que as letras são essas. Não dá para inventar letras. Não tem escrita inventada. Só tem a escrita que representa a fala usando o sistema alfabético de escrita. Nós lemos conjuntos de letras que formam palavras. Aí eu coloquei alguns exemplos, né? São as primeiras coisas que a gente aprende palavras. E aí a criança vai combinando o som com a letra. E ela precisa ser ajudada. Ela precisa de ensino. Ela não vai construir isso sozinha, não. O sistema alfabético é uma invenção histórica da humanidade. O sistema alfabético não está dentro de nós. Não faz parte da nossa espécie. A fala faz. Qualquer bebê humano que é educado em sociedade, ele fala. Não precisa nem dar aula de fala para ele, que ele aprende a falar. Está no seu DNA, está na sua espécie. A escrita não está na espécie. A escrita é uma invenção histórica que precisa ser traduzida para quem está aprendendo. E é por isso que a gente fala que ela é um código. Ela é um código para representar sons. E a gente tem que entender isso para poder progredir. Eu coloquei esse exemplo pelo seguinte. Vocês conseguem ler o que está escrito aqui? Consegue, né? Conseguimos ler aqui? Mormegido, Heliodono. Alguém entendeu? Não.
porque não são palavras, são pseudo-palavras, mas elas obedecem às regras de combinação do sistema alfabético. E é por isso que a gente pode inventar palavras que não existem. E é por isso que às vezes a gente lê uma palavra e não entende, porque às vezes ela não faz parte do nosso vocabulário, ou então porque ela é uma pseudo-palavra. E esse exemplo é só para dizer que aqui não dá para ler. Por que não dá para ler? Porque nós não conseguimos extrair pronúncia. Quando nós lemos, nós extraímos pronúncia. Por que nós extraímos pronúncia? Porque aquilo que a gente está lendo está obedecendo às regras de combinação de letras do sistema alfabético para representar os sons da nossa fala. Então, nesse exemplo, está representando os sons da nossa fala. Poderia ser uma palavra, ou poderia ser uma palavra inventada. Nesse caso, não é. Mas isso para dizer que ler é extrair pronúncia. A compreensão é outra coisa. A compreensão, ela começa na oralidade. No oral, em compreender a fala. Se uma criança não compreende a fala, porque ela tem vocabulário escasso, pobre, porque ela não pronuncia bem as palavras, porque ela não ouve bem, não tem como compreender. Compreender o quê? Então, quando ela lê, se nós não compreendemos a palavra falada, nós não temos como compreender a palavra escrita. E é isso que é importante a gente saber. E parar de dizer, por exemplo, como eu ouço muitas vezes, as nossas crianças leem e não compreendem, leem e não compreendem. Não é simples assim, não. Elas seriam, então, bastante deficientes. Acontece que elas não leem. Elas não leem, elas não têm vocabulário, elas não têm consciência sintática, elas não têm memória de trabalho. São outras habilidades que deveriam todas elas ser desenvolvidas na educação infantil. Preparar a criança mediante o desenvolvimento da linguagem oral e do uso de símbolos para que ela esteja mais madura para entrar no sistema de escrita. E a educação infantil tem uma função importantíssima nessa questão. E isso pode começar muito cedo. E eu muitas vezes pergunto, porque as crianças que eu conheço da minha família, e que provavelmente vocês conhecem, já brincam com os sons desde os 3 anos, formam palavras, buscam palavras que rimam, que começam igual. E aos 5 anos já estão desenhando muito bem, porque usam lápis, quando não usam computador, que atualmente todo mundo usa computador também, e escrevem e leem palavras simples, com 5 anos. Muitas crianças, e por que será que a gente, não sei, algumas pessoas insistem em dizer que a criança de escola pública só vai começar a aprender a ler e escrever quando ela estiver no 1º ano do ensino fundamental. Eu acho que isso precisa ser repensado e seriamente repensado, porque não é isso que a gente vê acontecer no planeta. Olhando, sobretudo, países com melhores resultados na educação. Aqui eram alguns exemplos para a gente falar. O meu tempo está acabando, deixa eu dar uma acelerada. Então, nós estamos falando de ler, extrair pronúncia. Se a gente não conhece a palavra no oral, a gente não vai conhecer na escrita também. Processar a leitura com as habilidades cognitivas que nós temos, compreender o que se lê, compreender o que se ouve. Para compreender o que a gente lê, é preciso conhecer o sistema alfabético, conhecer as letras,
dar nome às letras, que muitas vezes coincide com o som das letras. Ser capaz de separar uma palavra nos seus componentes. A palavra tem componentes. Quando a gente fala, a gente vai num fluxo só. Vocês não estão contando quantas palavras eu estou falando, nem eu. A gente vai falando num fluxo só. Mas quando a gente escreve, tem que separar palavra por palavra, tem que segmentar. Então precisa ter noção de palavra, porque senão a gente não segmenta. E depois a gente reclama porque a criança separa a palavra no lugar errado, né? Gruda as palavras ou não consegue separar. Isso tem que ser ensinado, porque ela tem que separar uma palavra da outra. Consciência fonológica, consciência sintática, consciência lexical. É disso que nós estamos falando. Eu não vou falar mais isso aqui, só rapidinho. Existem diferentes maneiras de separar etapas no acesso à linguagem escrita. Então, no começo, na iniciação, quando a pessoa está começando a aprender a ler e escrever, estágios silábicos e pré-silábicos não são os melhores. Isso eu posso garantir para vocês. Na literatura internacional, eles nem aparecem. Não são a melhor opção. Existem outras opções. Essa é uma delas, não é a única, mas é uma delas. O que são essas etapas? São fases ou etapas durante as quais as crianças demonstram habilidade crescente de fazer o quê? Mapear os sons das palavras em letras apropriadas para representá-los. E isso é o que a gente chama relacionar os fonemas da fala aos grafemas que os representam. A Linnea Eerie propõe um modo de separar etapas ou fases. Como eu estava dizendo, não é o único, mas eu acho muito elucidativo, ajuda bastante. Se a gente considera que a mudança de uma fase para outra depende do conhecimento da criança sobre como funciona o sistema alfabético de escrita. Não depende da idade, depende do conhecimento que a criança vai adquirindo sobre o funcionamento do sistema alfabético de escrita, sobre as regras, o princípio alfabético para se escrever em português, representando os sons das palavras em português. Então, a Linnea propõe assim, há uma fase pré-alfabética, em que a criança só usa conexões visuais, não alfabéticas. Quando ela aprende o M do nome dela, e ela reconhece em vários lugares. Ela gosta de Coca-Cola, ela olha lá Coca-Cola e diz Coca-Cola. Mas se você trocar uma letra por outra, por exemplo, se você escrever caca, cala, para ela tanto faz, porque ela está olhando o desenho. Ela não está relacionando ainda o fonema com o grafema. Aí a criança começa a relacionar. É o uso parcial de conexões letra-som. Ela começa a entender. E ela começa a usar as conexões que são mais importantes para ela. Por isso que é tão bom usar o nome dela. O nome dela é muito significativo. O nome dos coleguinhas, isso ajuda a memória. E usar palavras significativas para ela, porque isso ajuda a compor o léxico mental, aquelas palavras que ela vai registrar, que vão ficar arquivadas e que vão ter que ser automatizadas para ela chegar a usar a leitura escrita com a facilidade com que nós fazemos. Nós automatizamos. Aí chega a alfabética completa quando ela usa conexões grafema, fonema, praticamente todos. E, por fim, a consolidada.
A consolidada, quando ela realmente já domina, inclusive, a ortografia, essas variações. Será que eu tenho que pôr S ou Z? Eu ponho C cedilha ou ponho S? Então, ela já vai dominando as regras também. Essa é uma forma de identificar fases do desenvolvimento que tem se mostrado bastante útil e eu acho que eu vou parar por aqui. Isso aqui eu tinha posto um exemplo. Bom, deixa eu ir lá. Essa criança completou o 3º ano do ciclo de alfabetização, 3 anos na escola, sem contar a educação infantil, escrevendo assim, ou seja, desenhando letra. E a gente não consegue saber o que está escrito aqui. Com 20 encontros de uma pesquisa, esse é um exemplo, tinha um grupo grande de crianças, ela começou a fazer isso aqui, ó. Isso aqui é relacionar fonema-grafema, é a parcial, a fase parcial. Percebe que a gente consegue identificar? O que ela queria escrever aqui? Gelado. Aqui ela queria escrever cavalo. Percebe como ela está buscando formas de usar grafemas para representar os fonemas. Aí, ela estava tentando escrever beterraba, olha aqui, ó, zebra. Essa é a fase parcial. Com mais uns encontros, essa criança ia desenvolver, porque ela está compreendendo o sistema alfabético. Ela está compreendendo o som da letra. Uma das crianças aqui, nessa pesquisa, ela dizia assim, ai, professora, agora eu escuto o R da árvore. Agora eu escuto, percebe? Então, quando ela escuta, ela pode representar. É um pouco disso que eu acho que eu vou terminar por aqui. Pode um pouquinho mais? Deixa eu ir meio rapidamente aqui, ó. A gente fala muito de ler e não compreender, ler e compreender. Há várias teorias sobre isso. Eu estou resumindo aqui um modelo muito aceito que vocês encontram aqui e em outros lugares. Se perguntar para o Google, a gente acha facilmente. Esse modelo simples de leitura, ele diz o seguinte: a competência em leitura, isso que nós temos e que nós estamos ensinando quando nós alfabetizamos, para que as crianças cheguem a ser leitores precisos, fluentes, rápidos, compreendedores. A competência em leitura pode ser explicada por 2 componentes: decodificação e compreensão auditiva. Decodificação é fazer essa relação entre o fonema e o grafema usando as letras e as combinações das letras. Compreensão auditiva é exercitar a compreensão das palavras faladas. Sem compreensão da palavra falada, não pode existir compreensão da palavra escrita. Então, a gente tem que exercitar a linguagem oral. Isso é exercitar consciência fonológica, que a gente tem que chegar na consciência fonêmica, mas começa lá com a consciência fonológica, consciência lexical das palavras, consciência sintática, prestar atenção na fala. Então, esse modelo diz assim, que é possível avaliar e medir e dar uma nota para quanto a pessoa sabe de decodificação. E é possível dar uma nota avaliando quanto a pessoa sabe, quanto a pessoa tem de compreensão auditiva. É por isso que vocabulário está muito ligado à alfabetização. Crianças com bom vocabulário têm melhor resultado na alfabetização também. É a compreensão auditiva. Então, vejam, se a competência em leitura é igual a decodificação multiplicada por compreensão auditiva, e
a compreensão auditiva for igual a 0, a competência em leitura vai ser igual a 0. Se um dos termos for 0, não tem competência em leitura. E, paralelamente, se a decodificação, se compreensão e leitura for igual a decodificação multiplicado por compreensão auditiva, e a decodificação for igual a 0, a competência em leitura vai ser igual a 0. Isso significa o quê? Quando se alfabetiza, para que a pessoa aprenda a ler e a escrever usando o sistema alfabético, com suas 26 letras, para representar as palavras da língua portuguesa, quando a gente alfabetiza, a gente precisa trabalhar a compreensão auditiva, a fala, a compreensão, o vocabulário, paralelamente, trabalhar a decodificação e a codificação, a relação fonema-grafema. E isso a gente faz ao mesmo tempo, as duas coisas. Não precisa ser chato, é uma compreensão equivocada achar que a gente quer que as crianças fiquem lá decorando as letras a seco, né? Não é a seco, não, é dentro de um contexto. E elas fazem isso muito bem, porque elas sentem que elas estão conseguindo escrever aquilo que elas falam. Por fim, é amplamente sabido que há uma forte correlação entre analfabetismo e pobreza. Avaliações em grande escala já evidenciaram que a maior parte das crianças brasileiras que não aprendem a ler na escola são crianças provenientes de famílias socialmente vulneráveis. E o baixo nível de aprendizagem está mais ligado a práticas ineficientes de ensino do que a dificuldades localizadas na criança. E esse é um convencimento que eu adquiri, não sei se vocês concordam ou não, além do que as pesquisas mostram, eu me convenci plenamente disso aqui. E o Brasil dispõe hoje de um corpus de pesquisa sobre alfabetização com potencial para exercer forte impacto nas práticas escolares, o que significa, em outras palavras, que nós precisamos de novas políticas públicas a respeito da alfabetização, para a gente poder usar o conhecimento que a gente tem. Acho que era isso aqui. Só, uma palavrinha a mais só para terminar. Método. Eu queria só resumir uma coisa assim. Precisa de método, não precisa de método. Precisa e não precisa. Método é bom para uma série de coisas, até para tomar banho, né? Quando a gente tem um método de tomar banho, a gente fala assim, primeiro eu faço assim, depois assim, depois assim. A gente tem um método para se deslocar de um ponto ao outro. A gente tem método para uma porção de coisa. E método é o quê? Uma série de ações para atingir um fim. Então, nesse sentido, a alfabetização precisa de método também. Uma série de ações para atingir o fim. Só que a alfabetização é bem complexo. E bem mais complexo do que tomar banho, né? Que a gente sabe quais são as partes, assim. Na alfabetização, está em jogo o quê? O ensino, como é que eu vou ensinar? Mas está em jogo, na outra ponta, as características de quem está aprendendo. As características dos alunos. O que ele já traz com ele. Quando ele chega lá para aprender a ler e escrever na escola, ele já tem uma história. Ele já tem uma cognição bem desenvolvida. Ele já tem ou não tem aquelas habilidades prévias que facilitam. Ele já tem ou não tem uma boa linguagem oral, uma boa consciência fonológica, uma boa memória de trabalho, uma capacidade de prestar atenção. Então, tudo isso importa. E um pouco... eu penso que isso explica por que não dá para fazer uma correlação 1 a 1, uma correspondência 1 a 1 entre método e sucesso na alfabetização.
Porém, dá muito bem para saber quando que a gente tem melhores resultados e quando que a gente tem piores resultados, qualquer que seja a característica dos alunos. E é por isso que a instrução fônica vem ganhando terreno nos países como forma de ensinar, como forma prevalente, não única, mas prevalente de ensinar, em países que têm bons resultados na alfabetização e no resto da educação, porque sem alfabetização, gente, não dá para estudar nada, né? Nem história, nem ciência, nem coisa nenhuma. Então, a gente tem que garantir a alfabetização, senão a gente não vai para frente. A instrução fônica, comprovadamente, está dando melhores resultados, porque ela trabalha o princípio alfabético. E o nosso cérebro funciona assim. O nosso cérebro funciona quando está aprendendo a ler e escrever no sistema alfabético, ele funciona processando os sons da fala e processando a percepção visual, que a gente está vendo. E o sistema alfabético é um sistema de representação da fala. Então, parece ser bem coerente com o que as neurociências estão nos mostrando atualmente. E é por isso que o ouvido e a visão voltam a ser importantes. Não do jeito que eram no começo do século XX, que a gente não sabia direito como é que era aquela instrução fônica. Hoje a gente sabe melhor. E eu acho que a Alessandra vai colocar isso melhor aqui.